Uma boa tarde a todos, queridos amigos, irmãos dos Minutos de Conhecimento. Nesta tarde, queremos compartilhar com você assuntos importantes da Palavra de Deus que são para a nossa edificação no caminho para a vida eterna. Nesta tarde, nós queremos compartilhar os textos e os versículos do livro de 2 de Pedro, capítulo 1, e o verso 5 em adiante. A Palavra de Deus, nesta tarde, quer nos falar sobre o crescimento espiritual, o crescimento à escala da perfeição cristã para alcançar praticamente a característica de um verdadeiro cristão. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 5, fala assim: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a fé e o conhecimento, a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança, o domínio próprio, e a piedade e a perseverança, e a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Em realidade, queridos amigos, nós estamos aqui encontrando a famosa escada de Pedro, subindo para degrau a degrau para a perfeição cristã. Nós encontramos, primeiro, que a palavra de Deus diz que devemos empregar todo o esforço, toda ou diligência, fala em outras Bíblias, significa que devemos nos esforçar para continuar crescendo no caminho do cristianismo. Às vezes entramos, como disse o ditado, entramos com todo aquele ânimo no primeiro amor, mas vai passando o tempo e vamos nos esfriando, vamos relaxando um pouco na caminhada da perfeição cristã. Esta tarde o Senhor quer nos mostrar que devemos alcançar os degraus. O primeiro degrau que devemos nós alcançar, colocando toda a diligência, que significa esforço, significa uma diligência diária, porque há perigo de ficar no caminho e ficar cego ao seu crescimento espiritual. Por isso que a palavra de Deus começa assim. O primeiro degrau que nós encontramos é o degrau da fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus, capítulo 11, é o livro conhecido como o texto da fé. Nós encontramos aqui a palavra de Deus falando para nós algo relacionado a essa fé que todos nós precisamos. E no Hebreus capítulo 11 diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Então a fé, queridos amigos, é a garantia do que esperamos. O que esperamos? Alcançar a salvação, e também esperamos o retorno de Cristo. Mas para isso temos que alcançar essa perfeição que, graças ao poder do Espírito Santo, Ele pode fazer em nosso viver, em nossa vida, em vossa vida. E o primeiro que devemos fazer é subir o primeiro degrau com fé. Não é necessário que nós vejamos toda aquela escada. Às vezes ficamos desanimados no caminho da salvação, pensando que temos que realizar tantas e tantas coisas, e não olhamos para o primeiro degrau. Olhando para ela, primeiro daremos apenas o primeiro passo. Né? E como disse aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, e o versículo 1 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa bem importante. Importante é que justificados pela fé. O que significa justificado? Significa perdoado pela fé. Acredita na morte de Cristo. Acredita que Ele derramou seu sangue por você. Então, nós estamos aí no primeiro passo. Somos justificados, perdoados apenas por acreditar nesse maravilhoso sacrifício. Então, queridos amigos, a salvação não é difícil. A fé, ela é um dom de Deus. Um dom que Deus me deu para acreditar em seu Filho Jesus Cristo. E isso é tão simples para alcançar a suprema salvação. E a palavra de Deus fala assim: em que está pegada a minha fé? Está pegada em pessoas? Em que você acredita? Você acredita nos homens ou acredita na palavra de Deus? Porque a fé, ela pode apresentar a perfeita obediência em Cristo, em lugar da transgressão e apostasia que você comete. Então, queridos amigos, salvação não é difícil.
ser justificado também não é difícil. E começar a subir o degrau da fé, ela é importante para alcançar o seguinte degrau. O seguinte degrau que fala o livro de Pedro, 2 Pedro, novamente vamos abrir e ver aqui. O segundo degrau que devemos nós subir. E aí nos disse a palavra de Deus, diz, empregando todo o vosso esforço, acrescentamos primeiro a fé. E logo vem a virtude. O que é virtude? Olha, as virtudes do cristão, elas são colocadas também pelo Espírito Santo. Há coisas que nós não fazemos por nossa própria natureza, não alcançamos áreas e várias virtudes que existem no ser humano, no mundo hoje, mas através de Cristo podemos alcançar muito mais. Virtude, segundo a descrição de virtude, a palavra significa disposição habitual e firme para fazer o bem. Praticar atos de bondade. Que é virtuoso, dá tudo de si e é feliz praticando o bem. Tendência a praticar livremente o bem. E proporciona a levar uma vida moralmente boa. Nos aproxima de Deus e nos tornamos semelhantes a Deus. Que interessante, olha, temos aí 7 características de lo que é uma virtude. Decisão habitual para fazer o bem. Praticar atos de bondade. Então, virtude, eu sou um ser humano que a minha natureza me leva a fazer o mal. Mas quando me coloco à disposição do Espírito Santo, eu vou escalando a fé, logo a virtude, e eu vou alcançar a virtude de querer fazer as coisas que Deus fazia, as coisas que Cristo fazia, e que me coloca a mim para fazer o bem a toda pessoa. Praticar atos de bondade. Então, no mundo, nós conhecemos muitos tipos de virtudes. Temos a virtude do perdão, entusiasmo, respeito, lealdade, obediência, paciência, enfim. Mas como alcançar essas virtudes? Simplesmente se colocando à disposição da graça do Espírito Santo. Então, querido amigo, está difícil a salvação? Não. Olhe para Cristo. Olha com fé para Ele. E logo você vai continuar subindo um degrau por degrau. E o terceiro e último degrau que nós podemos ver, né? Logo da fé vem a virtude, e depois da virtude vem mais um degrau, o conhecimento. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, nos vai dar uma recomendação a todos nós. A palavra de Deus diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Então, uma recomendação, além de ter as virtudes que já falamos, devemos crescer também na graça e no conhecimento. Graça é algo, um dom imerecido que Deus nos dá. E conhecimento de Deus e de seu Filho. É importante acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecimento, sim, conhecimento de Deus. Saber, conhecer sobre as leis que regem tanto o universo, as leis que regem meu corpo e as leis que regem a minha vida espiritual. Então, queridos amigos, nós acabamos aqui nessa parte do conhecimento. Ele é importante. Todos, em cada área da vida, temos que conhecer alguma coisa. E Paulo diz assim: por falta de conhecimento, o povo perece. Então, que Deus nos ajude para alcançar esses primeiros 3 degraus que estamos falando nessa tarde. E que o conhecimento da palavra de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, meditando nela, vivendo na vida prática e conhecendo mais coisas sobre Espírito e Profecia. Temos tantos livros de caráter cristão que podem nos ajudar a alcançar conhecimento das coisas de Deus. Então, que Deus nos abençoe, queridos amigos. Na próxima, continuaremos falando um pouco mais dos seguintes degraus da escada da perfeição cristã. Que Deus nos abençoe, nos dê sua graça. Amém.